Vamos fazer uma oração para começar o estudo. Nosso Deus, nosso Pai, nós mais uma vez nos voltamos a Ti, Senhor, primeiramente te agradecendo pela porção da Tua palavra que nos foi dada nessa manhã, que nós possamos atentar com mais zelo, com mais amor para essa questão tão importante, Pai, da oração para a nossa vida espiritual, para a vida da igreja e da Tua obra, Pai. Nos ajuda a sermos mais focados em oração, dedicados a ela e com isso mais consagrados ao Senhor. Que a oração seja um prazer para a nossa vida, possamos nos deleitar em desfrutar momentos com o Senhor, falando contigo, ó Pai. E que o estudo dessa manhã também, quando continuamos meditando um pouco sobre um pouco do que podemos conhecer de Ti, Pai, dos Teus atributos, das Tuas muitas virtudes e a Tua essência, que nós possamos entender quão preciosa é a oração como um meio de nós nos achegarmos a Ti, um Deus tão maravilhoso, tão esplendoroso e além de tudo que possamos mesmo imaginar, por entender, Pai, que é um privilégio tão grande que o Senhor nos concede, podermos nos dirigir a Ti, podermos nos chegar à Tua presença, sabendo, Pai, que isso tudo é por meio do Teu Filho. Essa graça tão maravilhosa que o Senhor nos concedeu, de sermos não somente salvos, mas de podermos nos achegar a Ti na condição de filhos agora. Por isso tudo te damos graças, Pai. E te louvamos pelo nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Nós temos estudado então sobre os atributos de Deus, hoje vamos dar sequência. Temos visto, por último, a questão da onipresença de Deus. Nós temos enfatizado aqui, irmãos, que os atributos de Deus eles vão se fundindo, né? Ou eles se confundem. A gente tem, no nosso linguajar popular, confusão tem um conceito de bagunça, né? Mas quando nós dizemos aqui confusão, quando eles se confundem, não é no sentido de bagunça, é que eles se misturam mesmo. Cada atributo se confunde com o outro, ou ele se mistura, ele se junta ao outro, de uma maneira que Deus é tudo aquilo ao mesmo tempo. Até coisas que, às vezes, nos nossos conceitos, nos nossos preconceitos, são meio difíceis de assimilar. Então, quando eu digo que Deus é justo e Deus é amor, às vezes a gente confunde. Como é que alguém pode ser justo e pode ser amor? Pode ser amoroso ao mesmo tempo? Sim, Deus é perfeitamente cada uma dessas coisas. Em Deus elas existem juntamente. Às vezes nós é que não sabemos dimensionar uma coisa e outra, não é verdade? Então, a gente viu por último a questão de que Deus é ilimitado. Ele é eterno, não há limitações de tempo para ele, como também não há limitações no espaço. Todas essas coisas fazem parte da criação de Deus. Ele permeia todos os espaços. Deus está em todo lugar, em todo o tempo.
Não há nada oculto, nenhum cantinho, nenhum lugar onde alguém possa se esconder de Deus. Nenhum tempo, nada. Tudo é preenchido pela presença e pela glória de Deus. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre outra coisa que vem até em consequência disso. Deus é também onisciente, tá? Ele é onipotente também, vai ser o próximo passo. A expressão onisciente é a maneira de expressar o fato de que Deus sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas, né? Então nós vamos começar verificando nas Escrituras, lá em 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2. Vamos abrir lá. Primeiro Samuel 2, versículo 3. Vamos lá. Algum irmão quer ler para nós? Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. Olha, aqui é o cântico de Ana, né? A mãe de Samuel. Nesse ato de louvor dessa nossa irmã no passado, ela enfatiza essa virtude de Deus como sendo o Deus de conhecimento. Essa expressão, embora aqui não apareça onisciente, ela implica em todo o conhecimento. Ele é o próprio Deus de conhecimento. Ele conhece todas as coisas. Então ela diz, não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da sua boca. Olha, veja o que você fala, né? Ela está falando nesse contexto. Nós precisamos medir aquilo que nós falamos, porque Deus conhece. Nenhuma das nossas palavras vai ficar oculta ao Senhor. Ou vai cair no esquecimento dele, ou vai passar despercebido de Deus. Não, ele conhece todas as coisas. Na verdade, nós poderíamos ir até mais longe, porque não preciso nem proferir as palavras, né? Ela não precisa nem sair pela minha boca para Deus já conhecer. Porque ele é tão conhecedor de todas as coisas que ele conhece mais do que as palavras que nós falamos. Deus conhece o nosso próprio coração, o nosso pensamento. Não é verdade? Ele é assim chamado aqui por o Deus de conhecimento. Ainda no capítulo 1 aqui, para a gente entender um pouquinho melhor o contexto só, ainda relacionado a essa expressão da Ana, versículo 10 do capítulo 1, diz assim, ela, pois, com amargura de alma orou ao Senhor, chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei, todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha,
E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Aliás, desculpa, irmãos, vamos só até aqui o versículo 11 mesmo. Tá? Mas a gente vê aqui a razão de Ana orar depois daquela maneira. Ela fez um voto a Deus. E quando a gente faz um voto a Deus, o que nos resta? Cumprir. Ele ouviu. Ele ouviu a oração, a súplica de Ana e concedeu a ela um filho. E ela louva a Deus por Deus, esse Deus de conhecimento, atentar até para o que uma serva, vamos dizer assim, ela se vendo numa condição desprezível, né? Como alguém sem importância. Mas sabe, irmãos, esses atributos de Deus, a gente deve atentar para esses detalhes. O que isso reflete? Deus ser onisciente, tá, expressa a grandeza dele. Amém. Mas nós devemos também atentar para a importância que isso tem com relação a nós. Sabe, por mais desprezível que eu ou você sejamos, Deus conhece. Tá? Tem bilhões de pessoas no mundo. Mas Ele conhece cada um. Tem tanta gente importante, famosa, e a gente é desconhecido, é um na multidão. Para o mundo, ninguém ouve o que a gente fala, praticamente, né? Às vezes nem quem está ao redor. Às vezes até a gente acha que, mesmo quem está sentado na igreja, não ouve o que a gente fala. Sabe, ninguém atenta muito. Não adianta a gente querer achar que é muito importante. Hoje em dia virou, sei lá, uma profissão, influencer. Né? É o camarada que tem a capacidade de, pelas redes sociais aí, influenciar as pessoas, a vida das pessoas. As pessoas começam a fazer coisas porque ela falou que... Poxa, elas são ouvidas, essas pessoas, né? Tem lá milhares de seguidores, muitos deles. Você que não somos influencer de nada. Ninguém no mundo ouve, né? Talvez 2 ou 3 pessoas atentam, né, para o que a gente fala, meia dúzia de pessoas mais próximas. E talvez nem deem muito valor, mas sabe, o Deus Todo-Poderoso, o Deus grandioso, o Criador dos céus e da terra, Ele ouve, Ele conhece, Ele sabe o que nós falamos, de bom e de mal. A Ana fez um voto e isso foi bom. E ela lembrou de cumprir. Porque ela sabia muito bem que Deus se lembrava do que ela havia dito. E ela se lembrou de dar graças a Ele também. Em 1 Reis, capítulo 8, um pouquinho adiante. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, versículo 39. Vamos lá, irmão, irmã, que queira ler, lê pra gente. Ouve-se então no céu, atento da sua habitação, e perdoa, e age, te dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, segundo o vídeo do seu coração, porque só tu conheces o coração de teu filho. Olha, ele diz aqui,
que o Senhor conhece o coração de todos os filhos dos homens. Então, como eu disse antes, né, a Ana enfatizou que Deus é Deus de conhecimento, então toma cuidado o que você fala. Mas, na verdade, isso é além. Deus conhece não só o que nós falamos, mas Ele conhece o próprio coração de todos os filhos dos homens, toda a descendência de Adão. Deus conhece o nosso ser. Nada está oculto a Deus em toda a criação. Nós podemos pensar, às vezes, que os nossos próprios pensamentos, né? Eu não comentei com ninguém, eu não demonstro, então os meus sentimentos são ocultos. Nós podemos ocultar das pessoas aquilo, talvez por algum tempo, talvez até por todo o tempo das pessoas, mas não de Deus. Deus conhece o que há de bom em nós e conhece o que há de mal em nós também. O que acontece é que na nossa natureza caída, o que há de bom em nós não nos justifica e não compensa o que há de mal, né? Mas Deus conhece a sinceridade. Quando a Ana orou e fez aquele voto, Deus conhecia o coração daquela mulher. E Ele abençoou ela. E ela se lembrou de que Deus ouviu dela aquela petição e que ela foi abençoada por aquilo. Ela queria tanto um filho. E quando ela teve o filho, ela entregou ao Senhor. Alguém pode dizer, puxa, ela nem aproveitou do filho. Olha, o que pode ter de melhor do que a gente entregar um filho ao Senhor? Você pode ter certeza que um filho entregue ao Senhor, ele está em boas mãos. Ele está em melhores mãos do que nas nossas mesmo. Mesmo quando nossos filhos permanecem na nossa presença, o que não foi o caso de Samuel, que ele foi levado jovenzinho ainda, né, para servir no templo. Mas mesmo quando eles estão ao nosso alcance, que a gente possa ter essa visão, né? Nós que temos filhos, que vão ter ainda, que possam ter isso. Eu quero consagrar meu filho ao Senhor. Se Deus me der um filho, eu quero que ele seja consagrado ao Senhor. Não precisa fazer voto de nazireu, né? Como era o caso de alguns aqui. Mas aqui, esse texto que nós lemos de 1 Reis mesmo, irmãos, ele ainda faz parte daquilo que aconteceu quando Salomão consagrou o templo, né? Aquele templo que ele construiu para a glória do Senhor, ali em Jerusalém. E isso está dentro daquele mesmo contexto, naquele momento. Pode-se dizer assim, está em meio àquela oração por consagração do povo ao Senhor. O versículo 27 desse mesmo capítulo aqui, ainda no transcorrer disso, Salomão disse assim, mas na verdade habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então, a gente vê aqui a onipresença de Deus, né, associada à questão da onisciência de Deus. Salomão está falando desses atributos, das virtudes de Deus. Né, ele enxerga uma coisa e outra. Como eu disse, a onisciência de Deus está atrelada à onipresença dele. Ele está em todo lugar. Ele está ouvindo o que nós estamos falando aqui. E vocês que estão quietinhos aí, ele sabe o que vocês estão pensando, viu? Eu não sei, mas ele sabe.
que será que você está pensando agora? Será que você está refletindo essas coisas da palavra de Deus e você no teu íntimo, no teu coração, está glorificando a Deus? Esse seria o ideal, né? Vamos para o Salmo 139. Vamos ver alguma coisinha mais aqui também. Salmo 139. De 1 a 4. Senhor, que me sondeste e me conhece. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, este logo, ó Senhor, tudo conhece. Aqui o salmista expressa com mais profundidade ainda essa questão do profundo conhecimento de Deus. Tu me sondaste e me conheces. O que é sondar, irmãos? O que é uma sonda? Vamos lá. Pura. Hã? Investigar? É isso? Figuradamente, sim. Mas, explorar. Até o mais longe e até o mais profundo para pesquisa, Descobrir, vai. Porque uma sonda, na verdade, ela penetra. Né? Então, quando a gente tem alguns tratamentos médicos aí, né, que são por meio de sonda, né? Entra no nosso organismo e vai olhar lá dentro. É invasivo, né? Porque tem tratamentos aí que põem uma sonda na veia, né? E vai penetrando e mostrando o que tem lá. Sondar é isso, que penetra, vai enxergar por dentro. E ele diz aqui, o Senhor me conhece por dentro, no meu íntimo. O Senhor sonda os corações. Né? O Senhor conhece tudo que eu faço, cada coisa. Essa expressão aqui, tu sabes o meu assentar e o meu levantar. Quantas vezes vocês sentam e levantam durante o dia? Olha, eu hoje fiquei na portaria no primeiro culto aqui, eu observei que alguns levantam e sentam, muitas vezes, aqui mesmo. Quando a gente senta aqui na frente, a gente não olha nada, né? Tem isso de bom. Quando a gente senta mais profundo, a gente vê todos os movimentos que tem. Às vezes é necessário, tá? Mas olha, quantas vezes nós sentamos e levantamos só aqui? Mas o nosso dia a dia. O que eu quero dizer com isso? Eu dei uma alfinetada aqui, mas não é esse o propósito. A questão é a seguinte, irmãos, é que assentar e levantar é uma coisa tão corriqueira, né? Faz parte do nosso dia. A gente nem conta. Talvez as vezes que você comeu durante o dia, você contabiliza, né? Café da manhã, lanchinho no meio do dia, almoço, café da tarde, janta, assalto à geladeira no meio da madrugada. Não, talvez você não tenha todas essas refeições. Né? Geralmente a gente tem ali pelo menos almoço e jantar. E eu sou adepto do café da manhã. Né? 3 refeições boas. Deus tem abençoado com o pão todo dia. Mas
Sabe, irmãos, até isso a gente, apesar de fazer parte do dia a dia, a gente conta. Mas o assentar e levantar, não. É lógico que isso é uma figura de linguagem. Mas o que o salmista está expressando aqui é que o Senhor conhece mesmo as coisas mais corriqueiras, mais banais. Tudo Ele sabe a nosso respeito. De longe entendes o meu pensamento. Outra figura de linguagem. De longe. Deus está longe. O que ele quer dizer? Eu não preciso nem falar para Deus conhecer. Deus já sabe. Deus está sempre perto. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Tudo que eu faço, para onde eu vou. Para onde eu me movo fisicamente. Mas todos os meus caminhos também, os caminhos do meu pensamento, do meu coração. Sabe, irmãos, porque às vezes nossos passos vão para um lugar, mas nosso pensamento vai para outro. Você entende o que eu digo? Deus conhece esses caminhos também. Antes que eu diga qualquer coisa, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. No versículo 4. Não tem nem palavra ainda na minha língua, nem saiu da minha boca, e Deus sabe. Mais uma vez, eu enfatizo, irmãos, que essas coisas vão se fundindo, né? Vocês devem se lembrar que nós lemos esse mesmo salmo quando nós falamos sobre a onipresença de Deus, né? Olha o versículo 7. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar nas asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então, percebe que as duas coisas caminham junto? Deus está presente em todo lugar. E não há para o ser humano como se ocultar de Deus. Isso pode ser bom para nós, né? E pode ser pesado para alguns também. Eu digo pesado por sabermos que Deus conhece. E o crente deve saber disso, que Deus conhece todas as coisas. E nós devemos ter um sentimento com relação a isso. Você tem vergonha de Deus? Ou você já virou aquele crente sem vergonha, que peca e não está nem aí? Né? O crente, quando peca, ele deve ter vergonha de Deus. Isso faz parte do nosso temor a Deus, porque ele deve saber sempre que Deus conhece. Eu estou falando aqui, eu estou pensando não nos seus pecados, eu estou pensando nos meus. E eu me envergonho de Deus. Pelos meus pecados, que muitos são ocultos aos outros, mas não a Deus. Então são coisas para a gente pensar, né? 1 João 3, 20. 1 João 3, versículo 20. Vamos lá, pode ler. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. O Novo Testamento confirma aquilo que nós sabemos de Deus já desde
o Antigo Testamento. A revelação de Deus ela é progressiva, mas uma das coisas que nós sabemos a respeito de Deus, desde o começo, é isso, que Deus conhece todas as coisas. O João diz aqui, olha, se o nosso coração nos condena, imagine Deus. Eu estou falando aqui um pouco sobre a justiça de Deus, né? Mas se nós mesmos chegamos ao ponto de nos condenar, é porque aquilo que nós fizemos é repreensível e diante da santa justiça de Deus, com certeza, para Ele mais ainda. É lógico que nós não devemos pensar, irmãos, na onisciência de Deus só como uma coisa para aterrorizar a nós. Amém? Mas é também algo para que nós nos alegremos de saber que, mesmo conhecendo todas as coisas, como Deus tem sido misericordioso conosco. E é um conforto para o crente verdadeiro ele saber, ele conhecer essa misericórdia de Deus. Deus conhece o meu coração. Ele me conhece melhor do que eu mesmo. Ele te conhece melhor do que você. Melhor do que qualquer pessoa que está ao seu redor, por mais próxima que seja. Porque ele sonda o seu coração. Ninguém tem essa capacidade. Às vezes as pessoas questionam, perguntam, o diabo conhece nossos pensamentos, nosso coração? A Bíblia não nos dá a entender isso. Eu creio que não. Ele, sendo uma criatura, ele é muito astuto, a Bíblia diz. Então ele observa nossas atitudes e com isso ele descobre o que nós estamos pensando. Qual é o nosso coração? Ele nos tenta, ele provoca para ver, talvez descobrir pontos fracos. Mas Deus não precisa fazer isso. Deus conhece realmente quem nós somos. E só Ele tem essa capacidade. Porque só Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas mesmo, no universo. A Bíblia enfatiza muito a questão de Ele conhecer o nosso interior, o nosso íntimo. Porque talvez seja a coisa mais importante, ou talvez porque seja aquilo que é mais difícil de ser observado. A gente tem o mar. O mar tem lugares, né, os oceanos, eles têm lugares bem profundos. E aí tem um outro exemplo para a gente dar. É possível... um nadador ele não vai conseguir chegar lá porque a pressão da água é gigantesca, né? Mas tem como enviar o que lá? Uma sonda. Olha, a sonda de novo, né? Aquela profundidade pode ser observada por uma sonda. Então, até os homens têm a capacidade de observar o que tem lá. O espaço é infinito. Mas o homem já tem enviado, né, naves, sondas, também para o espaço, para explorar aquilo que para nós é tão longínquo, tão grande, né? Mas para Deus aquilo ainda não é nada. O homem já tomou conhecimento de que o que ele é capaz de explorar ainda é muito pouco. Mas ainda que a gente tivesse capacidade de enviar uma nave, uma sonda ao espaço, né, para um lugar infinitamente maior do que o que já se conseguiu, ainda talvez esse lugar não seja tão oculto quanto o coração humano. Dentro da psicologia, né, que é o estudo da alma,
Literalmente é esse o significado. Então, se existem, né, modos de tentar descobrir muita coisa que está na mente da pessoa, do coração, tentar conhecer a pessoa. Eu até brinco, né, porque muitos psicólogos, eu imagino que eles vão estudar psicologia para tentar se entender a si mesmo. E eu acho que eles não conseguem. Mas a psicologia é isso, é uma maneira de conhecer o íntimo da alma e, com isso, tentar ajudar, né, a pessoa. Mas, por mais técnicas que se possa exercer da psicologia, é impossível conhecer plenamente alguém. Só quem conhece o profundo da nossa alma mesmo, do nosso coração, é Deus. Aquele Deus que conhece todas as coisas. Amém? Então, a gente vê aqui uma das características de Deus, mais uma delas. Como é maravilhoso esse Deus, que conhece nosso coração, que é misericordioso, que é justo. É um Deus sem limites de espaço, de tempo, sem limites de conhecimento. Ele conhece realmente todas as coisas. Então, irmãos, isso é importante para a gente saber com que Deus nós estamos lidando. O estudo da teologia, a teologia já é um estudo, né? Estou sendo redundante aqui. A teologia deveria ser estudar Deus, conhecer Deus. Mas qual a finalidade? Para eu me tornar um doutor em conhecimento de Deus? Olha, isso não tem valor nenhum. Né? Eu digo, me tornar um doutor em conhecimento de Deus como um título. THD. Doutor em teologia. Sabe o que é importante? Conhecer Deus, conhecer melhor a Deus, é justamente de saber as grandezas daquele que nos concedeu sua graça, seu favor. A grandeza daquele com quem nós lidamos. A grandeza daquele que nós chamamos por Pai. Como eu disse, que blasfêmia se dirigir a Deus de qualquer maneira. O cara lá de cima, que isso? Ele não é o cara, ele é Deus. É um Deus supremo. Ele requer toda a reverência da nossa parte. Isso até reforçando, né, a pregação do primeiro culto. A oração, irmãos. A gente desprezar a oportunidade de falar com o Senhor é um pecado. Eu vou dizer assim, nós negligenciarmos a oração é um pecado da nossa parte, literalmente. E é um pecado que combate contra a nossa alma. Talvez a gente seja tão fraco porque a gente não sabe a importância do que é orar, falar com o Pai das luzes, falar com esse Deus de atributos inatingíveis para nós. A gente consegue estudar um pouquinho para conhecer um pouquinho melhor de Deus, mas sabe, a gente não sai, nem que a gente fizesse um curso longo sobre os atributos de Deus, nós não vamos conhecer Deus
plenamente. Nós só vamos ter o privilégio de saber um pouco mais dele. Mas que isso nos leve a glorificar mais a Deus na nossa vida. Amém?